Começando o Loki na F1, pós-GP da Hungria. Corridinha de ontem. Teve gente que foi assistir a corrida, acabou sendo assistida por ela. A gente vai comentar isso aqui. Vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Loki na F1. Você está convidado a participar aí pelo chat ou se você quiser entrar também no Discord ao vivo e dividir a tela com o Jefferson, aparecer aí com seu áudio e vídeo, fique à vontade. O link está fixado aí no chat e também na descrição do vídeo, beleza? Então sejam muito bem-vindos. E aí, fala aí, Jefferson Santos, você tinha falado dessa corridinha do teu garotinho, teu queridinho ganhou hoje, teu queridinho, né? O Norris, que tu adora, o Norris. Hoje, não, ontem, no caso. O campeão mundial ganhou, rapaz. Olha que coisa maneira, rapaz. Olha aí. Olha, teve como campeão mundial, passou a mão na bunda do mecânico, ficou tudo uma maravilha, né? Sensacional. Fez por merecer, é isso, né? Eu acho que fez mesmo, tá? Eu acho que A andou equipe bem. dá o carro bom, a obrigação do cara é corresponder. Ele correspondeu, não há sombra de dúvidas, né? Quanto a Exato. isso, né? Exato. Ok, a gente pode contextualizar que o Piastri pisou em rastro de corno esse ano, né? Ou andou para trás, É, né? Ou bucagou na cabeça dele, porque o cara tá com azar miserável, né? Mas, igual o enfim, russo, né? Igual o russo. exatamente. O Norris não tem nada com isso, né? Isso, claro, aproveitou, ué. A única coisa que o Norris teve a ver foi que a equipe prejudicou o Piastri ano passado para ele ser campeão, mas tudo bem, essa é outra, vamos voltar agora não, né? História passada, Passar, o que fica são os resultados que estão lá Infelizmente. isso não Felizmente ou interessa, né? infelizmente, não sei. É, Exatamente. Assim, que não deu tempo, eu ia pegar o meu estoque de lenços e já trazer para cá, porque o Joel chegou já aqui no chat com uma peso lógico. impressionante, né? Lógico, lógico. Reclamou, já chamou a culpa, já botou a culpa na FIA, já falou de Já. 2021, já disse que o Leclerc é feio, que a menina do Leclerc tá grávida e o filho é do Hamilton, uma confusão, né? Enfim, Vamos criar o quadro Lenço do Loki. Vou mandar uma caixinha personalizada para ele, Lenço do Loki, para o Joel. Manda, Joel, bota o endereço que eu vou mandar para você uma caixinha personalizada aí. foi excelente, cara. O Lenço do Leclerc foi excelente, cara. Momento Lenços do Loki. A gente teve uma corrida assim, até legal, né? Porque a pista com pouca reta, né? As retas curtinhas ela não teve praticamente zero influência das baterias daquele super clipe, né? Zero, não, claro que Sim. zero não mas assim, foi bem pouca, né? Então Sim. foi uma corrida assim, que a gente viu mais os caras ali brigando. Até uma corrida mais estável, né? Não teve tanta ultrapassagem. Tá, mas ultrapassagem fake também não adianta, né? Com aquela coisa ali mais estratégia e tal. Vai ficar aquele ioiô, acaba a bateria, acaba a bateria, acaba. Também não tem graça nenhuma aquilo, né? Então foi uma corrida assim, de estratégia, você viu as equipes pensando alguma coisa, tentando, né? Uns momentos bons, né? A reclamar só de fato. A transmissão tá uma porcaria, né? Porque nós tivemos diversas ultrapassagens interessantes lá no meio do grid. E a transmissão não mostra, fica só mostrando os líderes agora. Né? Eu não sei se mudou o diretor de imagem, O patrocinador, né? Enfim, pode ser também, não tinha nem pensado nisso, né? Tinha até, porque a gente não pode mostrar, porque vai dar problema, mas tinha até separado aqui, o Bortoleto fez duas ultrapassagens muito bacanas, e não passou você só viu ali no gerador de caracteres, né? Então, assim, a transmissão tá uma titica, né, nesse ponto, né? Eles melhoraram naquele ponto de ficar toda hora mostrando um famoso, mostrou a mulher do Leclerc, mostrou o pai do Antonelli, mostrou o cachorro sei lá, do Hamilton não tem mais, coitado, mas enfim, mostrou o passarinho que tocou na cabeça do torcedor lá e era pouco corrida, melhoraram, né? É o momento revista caras na F1. Exatamente. O Joel continua que se o Leclerc fosse 80,1 não seria punido, né? Não é assim, cara. Já falei, já respondi ele aqui no chat, vou falar. A punição do Hamilton para mim foi a mais justa que existe, porque é objetivo. Tá Também lá o acho. marcador, mostrou, passou, punido, acabou. Não tem Acabou. interpretação, não teve Exato. se. É só aquilo, né? Só Objetivo. aquilo. O Joel está dizendo que ontem a Mariana Becker não atrapalhou a transmissão no Sport TV. Mas, pô, a Mariana Becker está atrapalhando?
A transmissão do Sport TV? O problema é que eles têm delay lá, e aí às vezes dá uma atropelada mesmo. Mas é o delay do áudio, né? Não dá para condenar porque, também, né? pô, a Mari Becker atrapalhar uma transmissão da Globo, pelo amor de Deus, né? Não, quem tá atrapalhando são aquelas porcarias lá, que eu nem quero, não sei o nome, nem quero saber, que coisa ruim, é bom esquecer. Quem tá atrapalhando a Mariana Becker são aquelas porcarias lá que ficam narrando lá. Aquelas não, só o principal lá, que é o troço mais horrível que eu já vi na minha vida. Não assisti 0 corridas na Globo ou Sport TV Não esse assista, ano. não assista, vai passar raiva. Se você quiser um dia para você experimentar, eu peço você, quem não assiste na Globo, faça esse exercício para você ver o cúmulo do ridículo, porque não há outra palavra. A palavra mais amena que eu posso usar é ridículo. O atual narrador da Fórmula 1, ele é ridículo, para ser eufêmico. Aí faça esse exercício lá para você passar raiva. Não é o Everaldo Marques? Que tá Sei lá, eu não quero saber o nome desse troço, não, cara. Eu não sei quem é. É ele que diz que você é ridículo, não sei o quê, tal. É ele, é o mesmo. Esse ano todo é ele lá. Nunca vi nada pior na minha vida, em esporte nenhum na minha vida, nem amador, nada. Nunca vi nada pior. Impressionante. Eu vejo futebol americano com ele e acho legal. Não tenho muitas discussões com ele, mas Fórmula 1. Não na Fórmula 1. Faça o exercício lá. Não, vá lá ouvir na Fórmula 1. Vá lá ouvir. Deixa eu ficar aqui. Eu já treinei meu ouvido com inglês. Eu já tenho que me virar com a transmissão, às vezes, da Sky F1, né? Que às vezes eu pego a trilha dos ingleses, que já é uma desgraça também. Mas enfim. Eu te garanto o seguinte, se você assistir, cada corrida que você assistir com a narração da Globo, você vai economizar umas 50 reencarnações aqui, eu te garanto. Cada uma. Enfim. Mas, enfim, tivemos ali o final de semana de treinos, né? O João está dizendo aqui que agora é férias, a diferença de 50 pontos. Hamilton voando forte, vai fazer Antonelli tremer igual o Piastri no ano passado. O Piastri não tremeu no ano passado, ele foi sacaneado pela equipe, pô. Claro. Tremeu, né? Isso aí eu discordo 100%. Tá, o Hamilton 200%. pode voltar forte, tudo bem e tal, mas o Piastri tremeu em momento algum no ano passado. Momento algum. Foi sacaneado seguidamente pela equipe, conforme nós registramos nos nossos programas aqui, e se está na internet no nosso programa, é verdade. Exato, lógico. Não digo nem que o Piastri seja melhor do que o Hamilton, não é isso. Né? Acho até que não seja, sei lá, não é isso. Mas não foi o caso no passado, não. Exatamente. Né? E aí o que aconteceu? A McLaren, aquela história, parece que vai, não vai, parece que não vai, vai, né? Dessa vez eles pareciam que iam. Acabou fundo. Né? Acabou fundo, tirando o carro do Piastri, óbvio, né? Anunciaram, né? Terça, quarta, quinta-feira, o Toto Wolff, a Mercedes, nós achamos o problema e consertamos o carro do Russell. Então o problema agora é o quê? O Russell? Porque... Só pode. Alguém viu o Russell esse final de semana? Eu não me lembro de ter visto, também. né? Eu vi um carro lá no fundo do grid, na hora da largada, que parece que era o dele. Nunca vi uma largada tão ruim. Que sacanagem, disseram que consertaram o carro do cara e o carro não anda, mano. Era melhor não ter consertado. Peraí, pô, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha. Eu não sei as teorias da conspiração, né? Teorias da conspiração que o Toto é empresário do Antonelli, né? Pois é. Enfim, nós já vimos isso em, digamos assim, outras categorias, né? Vamos dizer que foi na Fórmula 1, né? Uma equipe beneficiar um piloto, não? Ainda mais agora, o negócio é software, né? Não é nem tipo, cara, a marcha está vibrando, o carro tá... Não, é software, problema de software. Olha só, a que ponto nós chegamos, né? A que ponto de tirar, aí quando eu falo, é chato, é velho, ranzinza. A que ponto nós chegamos de tirar do piloto o controle sobre o que ele está fazendo. Né? É um software que agora tem o poder de tirar um piloto da disputa. Uma linha de software, que foi o que eles falaram. Uma linha de software no carro. Eu não entendo, a porra dos carros são iguais. Como é que só teve o erro da linha de software no carro do Russell e não teve no do Antonelli? Enfim. Em princípio, o software deveria ser o mesmo, né?
Sei lá. Joel dizendo que era melhor a Mercedes ter ficado com o Hamilton e Antonelli. Eu acho que até o Hamilton acha isso, que era melhor ele ter ficado com Com certeza, com certeza. Se ele sonhasse que ia dar essa reviravolta, ele não teria ido para a Ferrari. Deixaria para ir daqui mais uns 3 anos. Claro. Né? Tipo, vou só passear aqui, dar uma de Kimi Raikkonen para tirar as fotos de Ferrari e pronto. Isso. Né? Vai ficar no histórico, na biografia. Depois teve a definição do grid, e depois do grid nós tivemos 2 punições. Né? Diz Maria. O Antonelli, por causa da rodada do Max lá, que tentou dar aquele migué que o Russell deu, e aí não aceitaram, porque foi o Antonelli, né? Enfim, ele tirou o pé e acelerou de novo na bandeira amarela. Mas não pode, não sei o quê, só pode o Russell, que é inglês, e você é italiano, não pode. Não, aí mas 3 punições. Não, né? mas calma, peraí. O que eu vi lá, não fui conferir, tá? Mas a justificativa da FIA é que, apesar dele ter tirado o pé, eles consideraram que não foi suficiente porque nessa volta ele foi 3 décimos mais rápido do que a volta mais rápida dele. Então, eu acho que até é plausível a punição. O Russell estava meio segundo à frente da outra volta e ainda terminou 25 décimos. Vai justificar. E aí é que tá. Isso eu não sabia. Aí, tipo, vamos para o lado oposto da punição do Hamilton na corrida. Objetivo, passou, 1 punido. Né? A FIA considerou que não foi o suficiente. Qual é o parâmetro desta pinóia? Não, foi esse. Considerou por quê? Porque ele fez a volta mais rápida do que a volta mais rápida do que ele tinha feito. Então, daí se ele rodou outra volta em 1 segundo a menos, ele não pode rodar 1 segundo mais rápido? Sim, concordo. Eu concordo. Eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que está certo, estou dizendo que eles tiveram esse argumento que tem uma certa objetividade, né? Não, eu discordo, eu não tenho objetividade nenhuma. Objetividade nenhuma. A FIA considerou que ele talvez não. Mano, é objetivo. Tirou o pé. Você pode até dizer, tem que tirar o pé 30 metros antes, ou tem que baixar 30 km por hora a velocidade. Beleza, isso é um objetivo. Tinha que ter isso. Agora, tinha que ter isso. Ele considerou que não, porque ele fez a volta mais rápida. Mas os caras estão ali para isso, camarada. Sim, os caras estão ali para isso. Né? Falta objetividade. Isso, falta objetividade no regulamento. A pista evolui, a pista roda mais rápido, óbvio, né? Dependendo do ponto, aquilo quase não atrapalha. Do ponto que está melhorando ou que está piorando a volta. Então, faça-me um favor. Eu já falei demais aqui, mas como a gente tem audiência rotativa, né, então é bom você falar. Eu detesto essas punições subjetivas. Não faz sentido. Também não gosto. Não faz sentido. Né? E aí nós tivemos a punição do Hamilton também. Foi claro. A culpa foi dele? Não. A culpa foi dos caras do box que não avisaram. Né? Foi o que o Toto falou hoje na entrevista, dizendo que tem um monte de engenheiros de corrida que parecem os Teletubbies, ficam ali olhando o monitor, vendo televisão, em vez de prestar atenção no que está acontecendo na pista. E foi o caso do Sainz com o Piastri na corrida, né? Se o engenheiro tivesse prestando atenção, disse, o cara tá chegando aí, mas não. Sabe que a porra do sistema tá em pânico, as bandeiras azul estão piscando enlouquecidas, tá chegando um cara que tá na frente e o cara não fala nada pro piloto. Então já vamos aproveitar aqui agora, porque hoje vai ter a passada de pano do Jefferson. Eu quero saber, já que você trouxe... Pano azul! Só porque é da Williams, né? Só porque é da Williams, lógico. Pano azul, porque a bandeira azul estava com defeito, o sistema eletrônico estava com defeito, né? Ele deveria ter recebido a informação no volante, não recebeu, e a informação do azul com o número dele não recebeu. Ou seja, estava no sistema manual e a obrigação era do engenheiro dele. Estou passando pano para o Sainz, para o Williams. Tá? Sim. Concordo com você. Tá ratificada a passada de pano aqui, tá ratificada. A passada de pano é pro Sainz, apesar que sinceramente, eu nunca tinha visto o Piastri tão puto da vida, que ele esculachou com o Sainz. Mas dá para ficar puto mesmo.
ele é muito crítico em relação a todo mundo aqui. Deve dar uma erradinha, ele já mete o pau. Agora, quando vai falar dele, ele vem dizer que não foi isso, que foi mal, que não sei o quê. Ah, não, pra mim não. Né? Eu nunca, acho que é a primeira vez, cara, que eu vi o Piastri puto. Porque normalmente ele faz aquela cara de australiano, né? Tipo, Isso. né? Tá, que merda. Que nem aquela vez que a McLaren mandou ele dar posição pro Norris porque eles erraram o pit do Norris. Eu não concordo, eu vou fazer porque vocês estão me pedindo, mas eu não concordo. Assim, na maior paz, né? Ontem não, ele sentou o pau, ele soltou os cachorros em cima do Sainz, né? E valeu. O Joel dizendo que o Hamilton entregou a posição para Antonelli, esse 0,1 km. Mas o Hamilton errou. A Ferrari está lá. Ele apertou, ele desabilitou o limitador antes do lugar que é para fazer isso. Ele pagou pelo erro dele. Não vejo. Não dá para transformar isso num conflito mundial, né? Na Terceira Guerra Mundial. Ele errou, foi punido. Se ele tivesse apertado. Que nem lá em 2021, que ele jogou o campeonato fora naquela corrida, que ele apertou o botão de freio naquela relargada lá. Passou igual uma vaca lá na curva. Exatamente. Erro do piloto, do golfinho, né? Que vai lá, já vai lá para trás. Enfim. Sainz e Alonso tentaram prejudicar o Hamilton e o Piastri. Meu Deus, o Alonso, coitado, o cara foi pro Q2 a primeira vez no ano. Chegou em 13º o Stroll e ele em 14º. A Aston tá todo mundo feliz. Você vem dizer que o Alonso foi prejudicar o... Que isso, cara? Deixa o Alonso curtir o momento. Deixa o velhinho, pô. 14º, a equipe chegou, o Stroll completou 200 largadas com o carro da Aston Martin. Pô, os caras fizeram festa de campeão mundial. Né? Deixa eles curtirem um pouco. Né? Exatamente. O carro tá andando um pouquinho. Realmente, né? Vamos. Mas, enfim. Assim, eu não vou falar, não. Eu vou deixar pro Lucas, que é torcedor aí da Red Bull. Então eu não vou falar, não. Tem que falar aí, Lucas. Defenda-se. Teve uma ultrapassagem na corrida aí. Eu não vou comentar. Não vou comentar, porque o cara já tá bravo aqui no chat, né? Impressionante. 2021 foi decidido na última corrida. No decorrer do campeonato, Hamilton e Verstappen tiveram falhas. 21 de novo? Ainda tá falando aqui. Para 2048 vai estar falando, não, porque em 21... O Loki Podcast 3.800. Aí, não, porque em 21... O Joel vai... É o Joel, não é o Joel não que falou isso não, né? Foi. Cara, é um cara aqui, 8558. Não sei, o primeiro nome eu não consigo ler, não. Tá borrado aqui. Eu não entendi a letra dele. Mas o que foi que tu falou mesmo aí do Lucas aí, se falar não sei o que foi? Teve ultrapassagem no meio da corrida ali, foi um carro da Red Bull em cima de uma Ferrari. Eu não vou comentar aquilo, porque senão o cara vai me bater aqui no chat. Olha aí, deixa o Lucas aí, que é torcedor da Red Bull, falar. Tu não viu a corrida, não? Eu também não tô lembrando, não. Mas eu vi, mas o que houve pra comentar? Não sei. Também tô na dúvida agora. Ali, o cara tomou na curva Piquet, né? Porque ali a curva... e na curva Piquet e o Verstappen... Aí, o Verstappen namora a filha do Piquet, né? Pois Casado, na verdade. Acho que é. Exatamente. Foi na curva Piquet, né? No mesmo lugar que há 2 anos um voou pelo outro e tal. É verdade. Né? É verdade. A FIA tem que barrar esses 3 companheiros de equipe do Verstappen. Ontem o Lawson deu o vácuo. Eu já me manifestei também a favor disso. Eu acho que a Red Bull deveria ser vendida, né? Também acho. Mas, olha só, a gente acabou conversando sobre isso aqui no início do chat, aqui, antes de entrar no ar, eu e o Joel. Uma coisa tem que ficar clara, né? A Red Bull comprou a Minardi, que estava falindo, por pressão e quase súplicas da FIA. Porque senão ficariam só 18 carros e 2 equipes iam ter que colocar um carro a mais, ia ficar uma confusão. Eles só compra esta merda aí, deixa eles rodando aí. Só isso. A compra da Red Bull pela Minardi se deu, quer dizer, pressão, né? Mas, tipo assim, os caras, vai, compra lá para ajudar nós, né? Tá? Então, não é que... eu acho que a FIA deveria barrar, mas ela é a origem do problema. Tá bom? Eu não concordo. Acho que devia ser vendido lá pro... Pro chinês não, que eles já querem entrar com a BID, e aí já é mais 8, vão ficar 12, né? Então tá bom, já 24 carros pra mim, eu vou ficar feliz pra cacete. Também. Mas vende essa porra, vende, sei lá, vende pro Bahrein, os caras estão com dinheiro lá. Bota a equipe do Bahrein lá, bota
o Ben Sulayem para ser piloto, ele gosta de arrebentar carro de Fórmula 1, né? Ele vai ser presidente para... Então por que ele não pode ser piloto? É mesmo, presidente e piloto, olha só. Bota as luzinhas do carro dele, proibido, quando ele acender a luz verde, não pode ultrapassar ele. Não pode ele. passar. Ele vai acabar sendo campeão mundial. Para-choque abre assim a largura da pista, pá! Exato. É o carro do presidente, não pode tocar nele. Tá boa. Mas, enfim, voltando aqui para a corrida, deixa eu pegar aqui minhas anotações aqui, né? Tem um monte de fofoca aqui também e tal. Tá? Sim, já falei, né? Que a transmissão tá uma porcaria, né? Não tá... Uma coisa que eu achei interessante, assim, não entendi até agora como aconteceu. Como é que aqueles pneus vermelhos do Verstappen duraram? Ele deu 29 voltas com aquele pneu, cara. É verdade. Um pneu que não era novo, né? Milagre. Impressionante. Eu achei assim... Né? Eu falei, pô, os caras vão ter que parar de novo. Eu falei, cagaram a corrida, né? Cagaram a corrida toda. Mas, enfim, é aquela história, né? A gente acha que sabe, os caras lá vão e dão aula pra gente, né? Então, assim, teve algumas disputas boas ali, né? Teve um totozinho também do Hamilton na Red Bull do Verstappen na largada, mas é aquela história, primeira volta, não tem... como a gente falou, que fui contra a punição semana passada. Né? E aí, cara, o que a gente vai falar de George Russell? Me diz. Me diz. Meu garotinho. O problema não era do carro, o problema é dele. Não largou. Aí as Red Bulls agora tiveram... Já é a segunda corrida, né? Que eles largam, digamos, normal, né? Não é que fizeram uma boa largada, mas não ficaram para trás. E aí o anti-stall do carro do Russell dá problema. Porra, o anti-stall da Mercedes dá problema, cara. Que negócio... Sei lá. Enfim, eu vou dizer que ele não está com boa sorte. Vamos pensar assim. Não sei. Acho que ele teria que dar um banho de pipoca naquele carro dele, sei lá, jogar um sal grosso. A McLaren ganhou a corrida, né? Ela foi bem, mas é aquela história, né? Aí não. Tá aparecendo aí, não? Depois, quando for aparecer, me fala. Cara, na boa. Já apareceu, né? A gente pode criar um outro quadro assim, não sei. Qual? O comentário do mês. Esse do Joel aqui agora... Merece. Merece. Eu acho que, assim, a produção, se vocês puderem, no próximo programa, depois das férias, colocar um quadrinho aqui no alto com esse comentário... Comentário do Joel. É digno de posição. Comentário do mês. Certo. Não duvido que o pneu do Verstappen era duro e foi pintado pela FIA com tinta vermelha para parecer ser macio. Não, aí esse merece. Não, esse não é do mês. Esse não é... Não, do mês é pouco. Do mês é pouco. Do mês é pouco. Não, do mês é pouco. Semestre. Vamos dar chance a ele de equiparar o jogo no segundo semestre. De se recuperar. Isso. Dele se superar, né, no próximo semestre. Inclusive, eu acho que foi por isso que no começo da corrida o Hamilton encostou no pneu do Verstappen, tentando tirar a tinta para ver se tinha alguma coisa por baixo. Exato, agora que eu entendi, tem razão. O Joel matou a charada. Olha aí, tá vendo como é que é bom a gente ouvir o Joel? O Joel é fenomenal. Ele matou a charada. Joel, nunca nos abandone, cara, pelo amor de Deus. Realmente essa daí eu não tive capacidade de alcançar. Também não. Confesso, não tinha pensado em nada disso. Enfim. Mas a McLaren, né, voltando aqui, a McLaren parecia que ia, mas não ia. Acabou meio fundo, né? E o carro do Piastri, na verdade, a quebra, porque a gente fica bolado, né, cara? Porque as coisas acontecem em momentos muito interessantes, muito peculiares, né? A McLaren estava naquele desespero, o Norris dizendo, eu tô mais rápido, o Piastri andando e ele não chegava. Mas tem que abrir. Não tem. A McLaren, sem querer, a primeira vez no ano, já vai fazer bagunça, né? Aí troca pneu, bababá. E aí, do nada, assim, absolutamente do nada, o carro do Piastri quebra a caixa de câmbio, né? Que não tinha quebrado ainda, tinha dado problema de bateria, de motor, de turbo, do cacete A4, e quebrou a caixa de câmbio do Piastri. Que hoje em dia não é coisa comum, né? Não é coisa comum hoje em dia.
Então, aí quebra a caixa de câmbio da McLaren do Piastri, resolve o problema da McLaren antes dela ter que aprontar, né? Eu não sei, eu não sei. Você, enfim, quer achar que tem alguma coisa, coloque aí. Eu não vou me pronunciar. Eu sou uma figura pública de um programa com muita audiência, eu não vou lançar aqui farpas ao Léo, né? Lógico. Longe disso. O Jorge dizendo que estava todo mundo com pneu macio, com a janela de 13 a 20 voltas para trocar, exatamente. Por isso que eu fiquei espantado, né? Quando eu vi aquela história daquele pneu macio do Verstappen, eu falei, cara, esses caras estão loucos, né? Mas, enfim, é por isso que a Hannah Schmidt tem o salário dela e eu só tenho o salário de aposentado. E do Locke, não esqueça o salário do Locke também. O salário do Locke, isso. Né? Que para em dia sempre, né? Sempre chega ali Lógico, 0,0. nunca atrasei. Nunca atrasou. Então, assim, a quebra a quebra da McLaren eu achei muito estranha. Também. Assim, eu não queria falar da Williams, porque a Williams vem desenvolvendo o carro desde o meio do ano passado. A Williams tem um motor Mercedes, né? Que é o segundo melhor motor do grid, né? Dizem aí, que o melhor da Red Bull, motor de combustão. Teoricamente, pelo menos. Pelo menos teoricamente. Né? E a Williams tem 11 pontos no campeonato. Contra a Audi, que fez o motor dela do zero, do rascunho. E tem 12 pontos no campeonato. Então, assim. Estreando na Fórmula 1. Pois é, cara, estreando na Fórmula 1, né? Tudo bem, já veio lá desde o ano passado, praticamente a mesma equipe, né? Mesmo assim. Mas, assim, carro novo, tudo do zero, né? Pô, cara, eu sinceramente, eu não aguento. Centésima corrida do álbum, quer dizer, um marco assim, né? Piloto com mais provas pela equipe. Difícil você conseguir aceitar qualquer justificativa. Por quê? O James já está lá, acho que 3 anos, né? Quer dizer, já deu para otimizar tudo que tinha que otimizar de processos, já deu para jogar fora as planilhas de Excel que o pessoal usava, aquele monte de coisa que falavam, né? Porque era isso. E tá atrás da Audi no campeonato, cara. Pô, sendo que tudo bem, a Audi tem o Hülkenberg, que é um senhor piloto, e o Bortoleto, que é um novato. A Williams tem o Albon, sei lá, acho que tem 8 anos de Fórmula 1, Sainz, deve ter uns 10, 12. O cara é super experiente. E o carro não anda, meu camarada. Né? Só não tá, tudo bem, só não perdeu ainda para Cadillac, porque a Cadillac não consegue nem chegar. Né? Mas acho que no dia que a Cadillac chegar, ela vai chegar na frente da Williams. A Williams ficou 40 segundos da Haas ontem. Não foi do primeiro colocado, é da Haas, que foi o penúltimo. Tá difícil de explicar, tá difícil. Então não tem explicação, né? Já nem aparece mais explicação, porque só aquela história. Toda vez, eles têm lá a postagem do álbum, do site, do James Valley da equipe, né? Vem lá um monte de desculpa e no final, voltaremos mais fortes na próxima etapa. Vamos aprender e voltar mais fortes na próxima etapa. Na próxima etapa, viremos com tudo. Essa próxima não chega nunca, sempre próximo. Acho que falta definir qual é a próxima, né? De repente eu que estou errando a escala, né? A próxima deles é de 15 corridas, sei lá. Questão semântica aí, tem que... Porque, pode ser problema de tradução. Vexaminoso. Em protesto, não vim nem com a camisa hoje. Eu percebi. Tá aí o meu protesto, vai abalar as estruturas da equipe. Né? Mas assim, vexaminoso, cara. Assim como é mais ou menos vexaminosa a situação da Haas, cujo carro também não está andando, né? E que agora a Haas já estava altos boatos do Rafael Câmara ir para lá, né? Beleza. Agora eles já querem colocar o Fornaroli para disputar, por exemplo, vão levar agora no meio do negócio para testes os 2 pilotos, para definir quem vai ficar com a vaga e quem vai ser piloto de reserva. Cara, tudo bem, o cara está na Fórmula 1, mas Rafael Câmara, um piloto da academia da Ferrari, ser reserva da Haas, isso me dá um Drogovic feelings.
né? Ou Pois seja, é verdade. vai ficar lá. Eu, sinceramente, eu não vou gerenciar a carreira do garoto, tal. Eu não vou dizer, não vá, né? Eu não iria. Mas ser piloto reserva da Haas, na fase que tá, né? Porque o Ocon vai sair aí. Acho que o Ocon não volta pro grid, não, viu? Ano que vem. A não ser. Nem sei, cara. Ó, o grid tá um salseiro tão grande, porque aí já se falou do Sainz ir para a Alpine, já se falou do Alonso voltar para a Alpine, aí abriria a vaga na Aston, né? Aí o nome do Tsunoda às vezes é falado também aí, porque a Honda tá lá na Aston Martin e tal, né? Então, assim, tá um negócio, né? Tá um caos, assim, de bastidores. E nós já temos aqui, cadê? Deixa eu pegar a notícia aqui também. Para a Fórmula 3, a possível entrada de 2 pilotos brasileiros no ano que vem. Nós já temos esse ano o Fernando Barrichello e o Pedro Clerot. Pô, fugiu aqui o nome dos meninos, cara. Enfim. Daqui a pouco eu acho aqui e falo. Mas nós temos duas vagas para possíveis pilotos brasileiros entrando na Fórmula 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, Aston, é porque eu falei de Aston Martin, está aparecendo muita coisa aqui. Porque eles trouxeram um carro praticamente novo, né, cara? Segundo, só voltando aqui no negócio da Haas, para o Ayao Komatsu, né, que é ele tem uma leve preferência pelo Rafael Câmara hoje. Mas não está assim fechado isso, né? Mas essa informação seria só mesmo para piloto reserva? Não teria alguma. Estaria Não, sendo ventilado para. vai abrir uma vaga porque o Ocon está fora. Certo? O Ocon ainda não está oficializado, mas ele está fora. Perdi o nome dos meninos aqui. Mas será que o Rafa não iria assumir o assento do Ocon, não? Era o que se falava até essa semana. Aí, nesse final de semana, começou-se a falar que a Haas vai levar os 2 pilotos para testes, agora na intertemporada aí, né? Ele e o Léo Fornaroli. Tá? Para decidir quem ficaria e que aí, tipo, vem da imprensa italiana, vem uma coisa, vem da imprensa suíça, vem outra, vem da imprensa, né? Que o Rafa Câmara estaria mais apontado para ser reserva. A Juliana Serassoli, ela conseguiu uma entrevista, ou pegou de alguém lá, com o Ayao Komatsu, que é o chefe da Haas. O que ele fala, assim, ele dá entender uma preferência pelo Rafael. Mas, assim, a decisão não é só dele, né? Tem patrocínio, tem a verba, tem o quanto cada um vai levar, tal, né? Tem esse babado todo aí. Mas eu acho que aqui é uma oportunidade perdida, né? Se o Câmara for para piloto reserva da Haas, cara, porque, tipo, ser piloto reserva da Ferrari, da Red Bull, é outra coisa, apesar de já não é muita coisa, porque a gente não viu os pilotos reservas desse pessoal aí fazer nada, né? Conseguir vaga nenhuma. Eu acho melhor, na minha opinião, é melhor ele ser o piloto principal, né, o piloto oficial na pior equipe do que o reserva da melhor. Uhum. Que botou aqui, o jejum do Verstappen incomoda. O Joel tá triste que o Verstappen não tá ganhando mais corridas, tá vendo? Ele tá triste. E pior que ele deve ter aumentado. Eu sei porque que ele tá triste, cara. Porque o Verstappen aumentou a vantagem que ele tinha sobre o Hamilton naquela pole ratio, né? Que é a razão de pódio, percentual de pódios. Né? Ele estava um pouquinho à frente, aí ele fez os 2 últimos pódios. E ontem, como o Hamilton acabou não. O Hamilton ontem, como levou outra surra do companheiro de equipe, né? Chegando atrás do companheiro de equipe, acabou perdendo aí um pouco, né? É um gênio. Isso aí é mesmo, eu concordo. Tá aí que o Verstappen é um gênio aqui. Eu concordo, é mesmo. Fazer o que ele está fazendo com essa equipe aí. Não, isso ele já provou várias vezes. Não tem. Não.
Uma pena a gente não poder botar vídeos aqui, né? Mas tem uma ultrapassagem aqui. Quando eu vi aquela ultrapassagem acontecendo, né? Todo mundo assim falando, caralho, de onde esse cara saiu, né? Que ninguém tava nem vendo ele ali. Eu falei, pô, machucou um pessoal aí. Né? Machucou corações, Brasil afora. Mas, enfim. Vamos ter que gastar lenços e tal. Exatamente. Bom, mas enfim, só fechando aquele papo, eu torço para aquela confusão toda de grid. Eu torço para o Rafael conseguir a vaga dele e que o grid seja bagunçado de uma forma tal que a gente tenha, assim, umas 4, 5 mudanças de equipe, né, cara? Isso, e aconteceu, né? Essa corrida foi uma corrida atípica, né? Deu uma mudança boa aí. Espero que continue assim, eu gosto. Assim. Apesar da gente, aquilo que você sempre fala, né? Assim como teve a última era aí que foi da Red Bull e tal, a gente presenciar essa. Mas eu, assim, vamos dizer, como espectador, eu prefiro não haver hegemonia. Prefiro essa competição mais acirrada. A preferência era isso mesmo, que cada um ganhasse, que cada ano tivesse um vez. Tipo as outras categorias todas, né, cara? A Índia agora que está vivendo um negócio diferenciado, com o Palu ganhando 3 campeonatos seguidos aí, mas isso é mais raro, né? Normalmente mas eu até tem um bicampeão difícil. Isso, mas eu até nem ligo para isso, desde que a coisa fosse decidida na última corrida. Entendeu? O que me incomoda é essa coisa de a hegemonia e com folga ainda. 3 corridas antes já sabe quem é o campeão. Isso para mim é desanimante. Sim. Não, quando eu falava aquele negócio, assim, que é legal quando você testemunha um atleta com um nível tão alto daquele jeito. Um cara fora da curva, né? Você presenciar, você tá vendo aquele negócio. Você, pô, eu vi aquele cara correr, né, bicho? Você viu? A gente que é mais velho, né? Sim, a gente viu verdade. Piquet, Schumacher e tal, né? Vimos Damon Hill também, mas enfim. Né? Não viaja, não. Né? Não viaja, não. Alan Prost. Vimos Alan Prost. Sim, apesar de eu não gostar dele de jeito nenhum, mas ninguém contesta a capacidade de pilotagem dele. Então, a gente. É o fato, né? Que eu falei, não pode brigar com os fatos, né? Eu detesto o fulano, mas, porra, não tem como você parar. O cara é um gênio também. Um gênio também. Exatamente. O Verstappen, o Joel comentando, que o Verstappen pegou o vácuo do companheiro de equipe, mesmo com o Red Bull sendo mais forte que a Ferrari de reta. Há controvérsias, né? Há extremas controvérsias. Como é que chama? Timesheets em português, como é que é? Planilhas de tempo, sei lá. Mostram o contrário do que você está falando, João. A Red Bull não é mais rápida, não, mas tudo bem. Isso aí aqui é um blog, é um podcast de torcedores, a gente pode falar o que a gente acha. Achei, o Brasil pode ter mais 2 pilotos da Fórmula 3 em 2027. Heitor Dallagnol já está confirmado e Gabriel Gomes, que são pilotos da Fórmula 4 aqui no Brasil, né? Heitor Dallagnol já foi confirmado e Gabriel Gomes disse que também está brigando para fechar um assento na categoria. Então, de repente, ano que vem podemos ter 4 caras na Fórmula 3. Né? Se o Clerô não conseguir... O Barrichello acho difícil, ele não vai subir não, porque os resultados dele não vão possibilitar isso. Vou botar aqui momento bola de cristal, momento vidente do Loki. Eu creio que na próxima década o Brasil vai começar a voltar a brilhar na Fórmula 1. Hein? Tá vindo uma garotada boa. Exatamente. Agora sim, vai chegar... na próxima década pode ser que já seja um momento mais favorável, né? Talvez na próxima década a gente já não tenha mais o Alonso, o Verstappen, o Hamilton, né? Exato. O peso já vai estar aliviado. Mas a gente vai ter um Antonelli aí que está pegando um ar, né? Está pegando um impulso do cacete. Temos o campeão mundial Lando Norris, que ainda é novinho. Falar de coisa séria. Campeão mundial. Vai falar sério, pô. Né? Eu não sei, eu acho que o Russell e o Leclerc vão ficar pelo caminho, sem títulos. Acho. Tá desenhando isso. Tá desenhando isso, né? E assim, infelizmente, tá? Para mim são 2 pilotos que mereceriam mais do que tem. Exatamente. A gente tem que ver para onde, o que vai, qual o caminho. Hoje, perspectivas de Gabriel Bortoleto são excelentes. Ele está mostrando muito.
Mas isso se concretizar em um contrato bom numa equipe de ponta, é diferente. É diferente. O que eu acredito de uma equipe não tão de ponta, mas mais para frente, para conseguir algumas vitórias aí, tipo Rubinho, Massa, né? Perfeito. Acho que posso arriscar aí quase 100% de chance, sim. Né? Mas, assim, para batalhar por título, sei, não acho difícil. Né? Acho difícil prever. Não é que não tenha competência. Mas acho difícil prever isso porque são muitas variáveis, né? Uhum. Inclusive, vocês já sabem que assim, eu não vou resultado e não falo de tocar o Brasil aqui pela informação que está, né? Mas, assim, a nível de informação, os responsáveis pela encrenca toda têm sobrenome Bortoleto, tá? Uhum. Que são os responsáveis pela categoria. Tá? Tio, pai dele, não sei o quê, tá? Enfim. Não vou entrar nisso porque ele não tem nada a ver com isso. Né? Mas o salseiro todo que está sendo provocado aí na Stock Car, infelizmente o sobrenome dele tá envolvido. O sobrenome da família dele, né? Mas enfim, bola para frente, né? Aqui acabou o pódio, né? O pódio foi o atual campeão mundial, o último campeão mundial antes do atual, né? E o líder do campeonato, ou seja, foi um pódio pesado desse final de semana. Coisas que eu salvei aqui aí, sabe? Vai que não pode, né? Não dá para passar o vídeo, não, né? Das ultrapassagens do Bortoleto. Pronto, é isso aí. A corrida não teve muita coisa, né? Teve só a choradeira aí do pessoal do Hamilton e tal, né? Já falamos do problema do Piastri com o Sainz. Ok. A Audi, né, marcou os primeiros pontos dela sem ser com o Bortoleto. O Hülkenberg marcou, conseguiu. Cadê aqui? Também já falamos de George Russell. E foi a primeira vez também que o campeão mundial venceu 2 corridas no mesmo circuito. Primeiro circuito em que ele tem 2 vitórias seguidas. Uhum. Lando Norris, olha, campeão mundial. Lando. Tô até com a latinha dele aqui, em homenagem ao vencedor. Tô tendo que aturar essa latinha aqui do meu lado. Você estava com a latinha do Monsters aí outro dia. Então, é ela, mas ela é do Norris, ela. Essa latinha. Peraí, a transmissão tá com a tela preta, cara. Bom, abriu agora. Voltou? Beleza. Não, caiu de novo aqui, fechou. E caiu. Tá voltando. Já vai voltar? Voltou com um cara bonitão aí, no caso sou eu. A minha tá travada. Não, destrava. Tá beleza. Ok? Ok. Estabeleceu. Mas que eu tô vendo aí, pessoal que tá no chat aí, dá um retorno aí se tá. Confirma aí, pessoal, se tá ok a imagem e áudio aí, que deu uma caída aqui. Avisa a gente aí se voltou. Áudio e vídeo. Pronto, pano passado já para o Sainz, né? Aham. Pronto. Das minhas anotações era isso, pessoal. Bom. E aí, você dá corridinha? Mais alguma coisa? Lucas? A crítica da moda da corrida. Cadê? Não, sim, tem que botar esqueci de avisar. Hoje, excepcionalmente, não teremos o momento Eva,
né, devido a um intercurso aqui, que fomos assistir a corrida, e acabou que a corrida é que a assistiu. Então, tá até aqui, não adianta rir não. Não adianta rir não. Vai ser descontado do seu cachê, vai ser descontado a ausência hoje, a falta, né? Porque a corrida que assistiu ela. Então, Ficou tonto, né, com os carros girando. pois é, entendeu? Então, na próxima vai ter que fazer comentário dobrado, entendeu? Senão vai ter desconto no cachê. Acho justo. Não é justo, então? Acho justo. Pois é. Aí a latinha, apareceu a latinha aí do vencedor e atual campeão, olha, não pode... Pô, tem que botar luva para pegar nessa latinha aí, ó. Tá aparecendo ou não? Aqui? Não, eu tô vendo Aqui? uma Não, aqui. Monster aí. Ah, aqui. Apareceu ou não? Olha aí, ó. Do campeão, atual campeão da Fórmula 1 e vencedor da última etapa, olha aí. Tem Essa que latinha do Norris? Ué. É do Norris. Ué, não é Monster? Mas eu tenho um Monster do Norris, tem Monster do Hamilton. Ué, Entendi. entendeu? Tem até do... Hã? Essas coisas de país desenvolvido não chega aqui não, pô. Tem até outra, pega ali, a outra lá, ó. Não, a tua. Eu pensei que era da Mercedes. Não, pô, não. Pega tudo aí. Ó, tem essa aqui também. Olha aí. Tem aí, Joel, agora vai ficar feliz, ó. Olha aí, ó. Mostra aí pro Joel aí, ó. Aí, Joel. Já fui fã dele, Joel. Já fui fã, pô. Tá aí a prova. Vamos baixar? Afastar. Aí, Joel. Já fui fã dele. Lucas é prova disso, né? Lucas nem gostava, mas eu era fã dele. Tá aí, ó. Apareceu? Tem esse aqui também. Aí, esse aqui, ó. Esse daqui, tu sabe quem é? Eu não sei se o Jefferson conhece. Sabe quem é, Jefferson? É porque eu tô vendo no delay aqui, ainda não apareceu para mim. Ah, tá, vai aparecer aí. Mais um pouco. Quer colocar você? Tô vendo a de Luiz Hamilton aqui. Levantar? Sabe quem é, não? Valentino Rossi. Olha aí o garotinho aí, ó. Tem de outro piloto aqui também, pô. Tem outro piloto aqui. Tem outro piloto aqui, olha aí, ó. Olha aí. Tá vendo aí? Tá aparecendo? Não, pera aí, tem o delay. Segura aí. Tem esse piloto aí também, não sei se tu conhece. Tu já viu ao vivo ali. Tu já teve presente. Correu com teu filho, né? Já. Já correu com teu filho e tudo. Olha aí, esse piloto aí. Conhece? O Ripper, o Lucas Ripper. Aí, ó. Da Monster também, ó. Olha aí. Tá. Tô vendo. Agora deu pra ver. Isso aí. Pô, pior que eu dei mole, cara. Filmei o cara e tudo, não pedi nem autógrafo. Pois é, perdeu a oportunidade. O cara famoso. A Monster patrocinado pela Monster. Olha aí. E tu não perdeu a oportunidade. Sinistro. Não tem mesmo aí não, essas latinhas aí não? Pensei que tivesse. Deve ter, pô. Isso é o quê? Energético? É energético, é. Tá. É porque eu nem olho nessa sessão aí, eu não sei. Pode ser. Não, eu também não. Tá tudo fechado aqui, tudo lacrado. Também não tomo essas porcarias, não. É só pra colecionar mesmo. Eu vejo só. Assim, eu sei que da Red Bull tem uma porrada. Todo stand que tem um monte, né? Mas eu nunca vi, assim, nenhuma edição especial, alusiva, nada não. Veio assim, um negócio colorido lá, que é de sabor, né? Umas rosinhas, outra verde. Essa do Valentino é linda. Não sei se pegou aqui embaixo, aqui. Mostrou aqui embaixo? Olha só a parte de baixo, olha. Olha aí, coisa linda. Essa é linda demais. Uhum. Aí o Doctor, The Doctor. Olha aí. Linda. Tudo lacrada. Tinha mais, hein? Cadê as outras? Tinha mais. Tem na mudança aqui, ainda tá no buraco negro lá, tem que achar ainda. Já tem caixa fechada. Fogo. Bom, a corridinha de hoje. Encerramos? Tem mais? Da minha parte. Sim.
Então vamos para resultados e agenda do Jefferson. Vamos lá, cara. Pô, quem puder, aí procure aí no YouTube. Teve a corrida da NASCAR em Indianápolis esse final de semana, né? No Oval, né? Foi bom pra cacete. Muito bom. Colin Rai, o novato, ganhou a prova da Cup Series. O Carson Vappel ganhou a segunda divisão, que é o Riley Series, e o Lane Riggs venceu a Truck, né? Os caminhõezinhos lá. Próxima corrida semana que vem em Iowa. Fórmula 3, vamos começar aqui. Na corrida sprint, o Clerot foi o 21º e o Fernando Barrichello o 9º. Na corrida principal, o Clerot foi 15º e o Barrichello não terminou. Na Fórmula 2, na corrida sprint, o Câmara foi 4º e o Fittipaldi, o Emerson Fittipaldi Jr. foi 20º. Na corrida principal, o Câmara foi 3º e o Emerson foi 17º, com a vantagem que na sprint o Nikola Tsolov, né, que era o húngaro, piloto da casa, não completou. Agora o Rafa Câmara ainda está em terceiro no campeonato, porém há apenas 22 pontos. A diferença caiu bastante. Próxima corrida das duas categorias em Monza, 3 e 5 de setembro, junto com a Fórmula 1, né, que tem o seu líder passeando, Kimi Antonelli, com 219 pontos. Em segundo lugar, Lewis Hamilton, com 169. Terceiro, George Russell, o homem que larga para trás, 160. Leclerc, 138. Norris, 128. Verstappen, que finalmente conseguiu ultrapassar o Piastri, com 109. Piastri, 92. Hadjar, um homem da regularidade esse ano, né? É verdade. Você vê como é importante, né? Os dois carros da equipe estavam sempre pontuando, né? 68 pontos. Tô começando a gostar desse garoto, hein? Hadjar. Outro rei da regularidade, Liam Lawson, 43 pontos. Gasly, 42. Lindblad também, desde o Canadá, completando todas as corridas nos pontos, 23 pontos. Colapinto, 19. Berman, 18. Bortoleto, 10. E aí vem o pessoal da Williams, Sainz, Albon, por aí vai, né? Campeonato de Construtores, Mercedes preocupadaça com os outros, com 379 pontos. Ferrari com 307. McLaren, 220. Red Bull, 177. Racing Bull, 66. Alpine, 61. Haas, 21. Audi, 12. E aí que aparece a Williams com 11. Olha. Aston Martin, 1. Cadillac, 0. Próxima corrida em Zandvoort, depois das férias. Né? 25, né? Peraí, deixa eu pegar a data aqui. 25, 26. 25, 26 de... Não. Peraí, tô vendo julho. 29, 30, né? Peraí, para não dar informação errada, porque aqui o negócio é sério. Confundi as datas aqui. Calendário F1 26. Vamos ver. GP da Holanda, 23 de agosto. Domingo. Pô, deu sorte aí. Vai ser na véspera dessa viagem, vou fazer. Beleza. Vai viajar? Vou, mas vai ser show. Vou fazer o lock e no dia seguinte eu viajo. Ah, vem pra cá, não? Não. Vou pro Algarve, aqui no sul de Portugal. Oh, coisa boa, terra de aposentado. Meu filho tá vindo pra cá e tal, a gente vai passar lá. Legal. Legal, maneiro. Aí, assim, nessa data também, 24 de agosto. Deixa eu ver o calendário aqui, cara, peraí. Eu só vi aqui. GP da Holanda, 23. GP da Itália, dia 6, né? Dali a 15 dias. Vai ter 15 dias de distância. E depois essa vai ser a 12ª etapa, né? E a 13ª é quando? Dia 6 de setembro. Show. Grande Prêmio da Itália, em Monza. É porque no dia 24 está marcada a minha cirurgia para a retirada da minha próstata cancerosa, né? E aí vai ser dia 24, dia 25 eu já venho para casa, então acho que no outro final de semana, dia 6, eu vou estar em plenas condições de estar aqui. Talvez se fosse na semana seguinte,
podia ser que eu ficasse um pouco prejudicado, mas não faltarei para não ter desconto do salário, apesar de apresentar licença médica, né? Exatamente. Não, mas daqui não tem esse negócio de licença médica, não. Faltou desconto mesmo, acabou. Pô, vou para o sindicato dos apresentadores de podcast. Acione, procure seus direitos. Vou procurar meus direitos, meus esquerdos. Isso. E tudo aí. É isso aí. Agora deixa eu... Aquela história, né, cara? Sem querer ser líder de nada, mas liderança a gente não força, a gente dá exemplo, né? A gente arrasta. Lógico. Né? Então, por favor, compartilhem a minha tela aí, me avise quando estiver no ar. Ué, já tá não? É ela mesmo? Aí. Tá no ar? Mandando um minuto aí, pô. Pois é, veja o exemplo. Vou mostrar como se faz. É verdade. Ao vivo. Ao vivo. Você vem aqui no seu computador e aperta aqui, ó, em Seja Membro. Olha aí. Desse canal. Escolhe aqui os planos que você quer. Ó. Tem o Vital de R$ 3,99, o Equilíbrio por R$ 7,99, o Plenitude por R$ 11,99. Clica em Seja Membro. Olha aí, ó. Ao vivo e a cores. E a cores, olha lá, rapaz. Crédito e pá, clica em comprar. Rapaz, mais um aí. Pronto. Mais uma. Vou aproveitar para agradecer os membros do nosso canal, ok? E, detalhe, tem uma promoção, ok? O nosso canal está com um clube de membros em promoção. Já está lá o membro, olha lá. Já está ali. O nosso canal está com promoção de o primeiro mês grátis, mas essa promoção não somos nós que escolhemos, é o YouTube. De acordo com o engajamento que você tem no canal, pode aparecer para você o primeiro mês grátis aí, beleza? Então dá uma olhada aí, entre lá e vê se aparece, aproveita. E obrigado aí aos membros, e agora nosso último membro aí, nosso membro mais novo do canal, Jefferson Santos. Muito obrigado aí, valeu mesmo. Tamo junto, é isso aí. Ali já está aparecendo para você, né? Isso aí para mim não aparece, olha só. Está aparecendo para você ali os membros, né? É isso no canal? Conteúdo em destaque para membros. Né? Isso, tá ali. Show de bola, valeu. Aqui, ó. Olha quantos vídeos exclusivos só para membros aqui, ó. Exato, tem bastante coisa. E vai ter mais, e acesso antecipado. Por exemplo, tem um vídeo lá agora, né, do programa Estar Bem, que tá só para membro. Ok? Tem acesso antecipado, o nível plenitude 3 dias antes, isso aí. Não, isso, tá aí, ó, isso aí tá acesso antecipado para membros, o membro oh meu Deus, deu branco, Equilíbrio tem 3 dias de antecipado e o Vital 24 horas, ok? E o Plenitude tem vídeos exclusivos, tá bom? Olha aí, aqui, ó, isso aqui é do Plenitude aí, ó. Exatamente, tá aí, ó. A verdade sobre o colesterol, mitos e verdade sobre o fumo, olha aí, ó. Show! Pô, isso aí eu vou ter que. Esse merchandising aí é por fora que eu vou ter que pagar, né? Não, porque aqui é da base do exemplo, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta. Exato, é verdade. É verdade. Olha aí, muito bem. Tá de parabéns. Já vou dar um aumento de 10% para você no cachê, só por causa disso. Olha aí. Só por causa dessa iniciativa. Muito bem. Tá de parabéns. É isso aí. E da banda aí, como é que tá? Tá trabalhando no próximo vídeo? Sim, já estamos trabalhando. Finalmente hoje eu retorno, né, aos trabalhos. Olha aí. Foi aquela história de Copa do Mundo, casamento da minha filha, tudo, e agora acabaram todas as minhas desculpas. O meu filho que tá de Maceió estava aqui em casa até semana passada também. Aproveita e já mostra aí também. Já mostra aí o canal da banda aí, pô. Sim, aqui, ó, as guitarras já estão aqui prontas. Olha aí, tá aí o brinquedo. Olha lá, os brinquedinhos ali. Olha aí. A coisa evoluiu aqui. Agora temos um teclado arranjador. Ih, rapaz! É muita sofisticação. Então, assim, em breve teremos mais uma paulada aí de heavy metal para vocês. Mostra aí o vídeo atual aí que, pô, tá muito show.
Deixa eu botar O último do canal aí, a Lenda. Lenda Infinita, cadê ele? Sempre que fácil. Tem A tempo que eu Lenda mesmo não Infinita. Quem não a viu tá história. perdendo, hein? Vai lá olhar que tá profissional, top demais. Deixa eu botar aqui. Cadê? É porque o algoritmo ainda não te achou, tá? Porque o dia que achar esse vídeo aí vai bombar. É sério. É sério, pô. Pô, mas, cara, eu tô feliz assim porque. Aqui é. 1.098 visualizações, cara, do Aí. vídeo. Pô, tô felizão com isso, bicho. E rapidinho, né? É, um mês e pouco, né? Muito legal. Hum. Claro, assim, os Olha colegas aí. estão ajudando muito, o pessoal tá Não vendo, enche a né? tela, não, hein? Olha lá. Bem legal. Olha, um bonitão da porra aqui na guitarra com óculos Show escuros. demais. Show demais. Pô, Se tiver áudio também não pode botar, não. não, tá cortado aqui o áudio. Senão não adianta. Pode ser o que for. Já teve canal aí que o cara tomou direito. É ele mesmo, ele estava apresentando a música dele mesmo, mas era no outro canal, aí deu, É, deu copyright. cara, eu tive que pedir, né? Eu É. tive que pedir autorização. Desse aqui ainda não apareceu, não. Acho que o algoritmo tá fraco. Mas Aham. do CD anterior eu tive que ir lá, eu botei o negócio. Ah, é Isso. direito autoral, é meu, É. porra. Fui, botei. É meu mesmo, pô. É fogo. Aí, ó, muito É, top. mas. Top demais. Vai lá, assista lá. Fala o nome do canal aí, fala aí que eu não sei falar. Mastermind Unlimited, isso aqui mesmo. Ó. Show, olha aí. O nome da banda aqui, ó. Conteúdo aqui tá marcado por IA, né? Claro, porque os vídeos são feitos por IA, Sim. né? E só Foi por causa feito. disso, tá? É só a edição da imagem que é por IA. Isso aí A tudo é música é real aí. toda, É. a música é toda orgânica aqui, né? Isso, 100%. Os É. invejosos já soltaram piada dizendo que a música era de IA, mas enfim, não tô nem aí. Para quem achar, pode achar o que quiser. Isso é bom, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Sinal que É. incomodou, né? Se o cara se deu o Isso, trabalho de vir soltar exato. piada, é porque incomodou, né? Exatamente. Aí, ó, algumas imagens geradas por IA, algumas partes de vídeos já existentes da internet de domínio público, né? Aham, No final do vídeo tem as fontes todinhas aí de todo mundo, da onde aham. foram tirados os vídeos, né? É bem legal. Para quem gosta de heavy metal e de aviação, sinceramente, é como você fala, ficou legal, eu gosto. Eu gostei Ficou, do trabalho, eu gostei do ficou. resultado. Isso, ficou show sim, ficou. Às vezes a gente que faz, a gente não curte tanto, porque, tipo, o vídeo tem 1.100 visualizações. Cara, a fase de desenvolvimento da música, eu devo ter tocado, cantado, escutado a música umas 500, 600 vezes, né? Então, Isso, quando ela isso. sai, você já tá ali, né? Saturado daquilo, né? Isso, cansado de Mas ouvir já. assim, mas assim, eu gosto, de vez em quando ainda pego, dou uma olhadinha assim, pô, ficou legal, cara, né? Ficou Ficou maneiro, sim. assim, as coisas que aconteceram, que a timbragem e tal, eu gostei. Ficou muito do meu gosto mesmo, né? Como Ficou sim. a mão que gerou foi quase toda minha, então ficou muito Aham. do meu gosto, então não tinha como eu não gostar, né? E o tema, acho que Não, principalmente ficou. o tema, né, me agrada muito, eu não canso de ver essas imagens aí dos caras fazendo ataque ao solo e tal, isso eu acho muito maneiro. Não, eu sinceramente, quando eu vi, eu achei que você tinha contratado uma empresa para editar o vídeo. Ficou top demais. É verdade, pô. É tudo gravado com celular, cara. Todas essas Aí. imagens nossas aí, tudo gravado com celular, É. né? A Os minha aparelhos filha, hoje estão muito a bons. As Larissa, câmeras muito boas. ela tem uma noção boa, já tinha alguma experiência disso, né? Que ela, Uhum. quando era mais novinha, brincava com essa banda de K-pop e tal. Aí ela Quem? sabe fazer uns Quem? vídeos, comportamento. Quem? A minha filha, Larissa, né? Ai, olha aí. Show. A Dá o Larissa crédito. e a minha nora também, a Ana, tem uma boa Show. noção disso, né? De iluminação e tal. Então, assim, Uhum. eu dei a ideia, falei, ó, eu quero mais ou menos isso aqui, gente. Aí elas que fizeram as tomadas, a puxada, o Ficou zoom, top. nananá, né? E o vídeo eu fui produzindo aqui com calma, sem muita pressa. Uhum. Aí tá aí. O Ficou pessoal top, curtir aí, pode top. assistir Bota, de bota o novo. link aí bota o link aí no chat da música aí. Bota o link da música. Deixa eu Dessa botar música aí. aqui. Vou botar o nome do A canal Lenda também. Infinita. É. Porque a pessoa entra no canal ali. O da música é mais fácil, que já vai direto. A pessoa já assiste.
Já tá aí. É. Link do vídeo para quem assistir aí. É mais fácil divulgar o vídeo do que o canal. É isso aí. Show de bola. Estou ansioso para ver o próximo. A minha ideia é, eu não sei assim, talvez, não sei o vídeo se eu consigo, mas a música deixar ela pronta já antes da cirurgia. Ou seja, Show. tem um mês para fazer. Já tá bem, a música, a estrutura já tá pronta, né? Agora é mais a parte de gravação. Se eu não inventar de ficar mudando partes, vai estar tudo, vai estar mais rápido. Beleza, é isso aí, valeu. Obrigado aí pelo espaço aí. Pô, eu que agradeço. Show de bola. É isso então. Encerramos por hoje. Então, beleza. Brigadão aí mais uma vez pela excelente participação, pela competente participação. Jefferson Santos, Lucas Ripper. Hoje ausente Eva Pontes. Vai ser descontada. Eu vou passar no RH. Já marquei a falta. Já marca aí. Já marca a falta hoje. E então é isso. Se não derem a falta, eu vou acusar de nepotismo, hein? Isso é verdade. Não é verdade. Isso aí não pode ter certeza. A falta será descontada, inclusive. Será descontada sem perdão. Entendeu? Então é isso. Então fechamos mais um Loki. Ok? Obrigado aí pela participação de todos, nossos amigos aí do canal que estão sempre presentes aí, enriquecendo a nossa apresentação. É sempre muito bom vocês participando aí, tá bom? Fique à vontade para fazer o comentário que quiser, ok? Dentro, como sempre, a gente tem que agradecer os nossos participantes, né? São sempre muito educados, sempre, né? Todo mundo coloca a sua opinião dentro dos critérios da educação. Então, é maravilha. Nossos participantes estão nota mil para todos eles. Show de bola. Então, fica o convite aí para você participar. Daqui, depois das férias próximas, vai ser o quê? Dia 24, então, né? 24 de agosto. Então, isso. Próximo 24 de agosto, 16 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Lisboa, correto? Ainda vai estar. Peraí. Deixa eu só recapitular aqui, né? Na verdade, eu não poderei vir dia 24. Tu tá operando 20? O horário da cirurgia é de tardezinha. Então, você quer fazer antes? O que tu prefere? Ir para lá, né? Deixa eu ver aí, porque assim, até o momento eu vou internar no próprio domingo, mas eu não sei assim se isso vai fixar, né? A data é dia 24, não sei se de repente eles vão mudar alguma coisa aqui para lá. Deixa chegar perto, a gente vê aí. Que dá pra... vê aí, a gente vê, ou faz ao vivo, faz logo depois da corrida, vê aí, mas quando você der para você fazer, antes ou depois a gente espera, não tem problema. Tá bom? Beleza. Então já fiquem sabendo aí, a gente vai informar vocês, tá bom? Qual vai ser o próximo aí que a gente vai falar da 12ª etapa, beleza? Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos, fica o convite, se quiser dividir a tela com o Jefferson Santos aí, com o seu áudio e vídeo, o link está sempre fixado no chat e também na descrição do vídeo, tá bom? E você que está assistindo gravado também pode sempre participar pelos comentários, regularmente a gente olha e interage com vocês também, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos e, se Deus quiser, até o próximo Loki na F1, no Loki Podcast.